Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso novo curso do canal. Nele vamos aprofundar sobre tabelas HTML. Vamos só falar de tabelas nesse curso. Quem acompanhou o curso HTML do básico ao avançado domine a web, eu prometi que faria um curso abordando somente o tema de tabelas HTML. Assim como vou fazer mini-curso de outros assuntos prometidos. Acompanhem o canal para não perder nada. Aproveitando, esse curso está disponível no nosso site na forma escrita, o link está na descrição. E quem não viu o curso do básico ao avançado em HTML, recomendo assistir. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Nessa primeira aula vamos falar sobre os fundamentos das tabelas HTML. Eu sou o professor virtual da Leconec, e hoje vamos mergulhar nos princípios essenciais para criar tabelas incríveis em HTML. Vem comigo! O que vamos aprender hoje é criando e formatando tabelas simples, adicionando cabeçalhos e células, e atributos básicos de tabela. Preparados? O primeiro tópico é criando e formatando tabelas simples. Vamos dar os primeiros passos na criação de tabelas HTML, desde o básico até a formatação mais usada. Vamos começar do início, abordando como criar uma tabela simples em HTML. Utilizaremos a tag Table como ponto de partida, em seguida, adicionaremos as linhas e colunas necessárias. Veremos como a estrutura básica é fundamental para o desenvolvimento de tabelas mais complexas posteriormente. Veja o código na tela. Agora vamos para a criação desse código no VS Code. Com esse exemplo deu para perceber que é bem simples a criação de uma tabela. Então vamos aprender a estilizar uma tabela. Além de criar, é crucial entender como formatar nossa tabela para torná-la mais atraente. Vamos explorar algumas propriedades CSS básica. Essas propriedades você vai usá-la constantemente em seus projetos. Veja na tela o código. Agora vamos estilizar a nossa tabela do exemplo anterior. Com a tabela estilizada, podemos ir para o próximo tópico da aula. Adicionando cabeçalhos e células. Nesse segundo tópico, vamos aprofundar nossos conhecimentos ao aprender como adicionar cabeçalhos e células às nossas tabelas HTML. Esses elementos são essenciais para estruturar e organizar informações de maneira clara. Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos, é crucial entender por que um cabeçalho é vital em uma tabela. A tag TAD é usado para agrupar os elementos do cabeçalho, proporcionando uma visão imediata e organizada dos dados. Já a tag BOD organiza o conteúdo da tabela. Veja como fica o exemplo na tela. Agora vamos criar essa tabela no VS Code.
Agora que aprendemos a usar o cabeçalho de tabela, vamos aprender a adicionar células para essa tabela. As células são os componentes individuais que contêm os dados reais da tabela. No exemplo que acabamos de fazer no VS Code, vamos adicionar células a ele e estilizá-lo. Depois desse exemplo, você adquiriu uma noção dos elementos básicos que compõem uma tabela. Para encerrar esse tópico, vou dar algumas dicas de organização de tabela. Primeira dica: organização lógica. Agrupar informações logicamente em células para melhor compreensão. Utilizar cabeçalhos significativos que descrevam o conteúdo das colunas. Segunda dica: uso adequado de espaço. Evitar a saturação de dados na tabela para garantir legibilidade. Adicionar espaçamento adequado entre células e linhas. Terceira dica: alternância de cores. Aplicar cores alternadas em linhas para facilitar a leitura. Destacar informações importantes com cores diferentes. Última dica: evitar tabelas muito longas. Quebrar tabelas extensas em partes menores para facilitar a visualização. Utilizar técnicas como paginação, se necessário. Agora sim, podemos ir para o próximo tópico da aula. Atributos básicos de tabela é o nosso terceiro e último tópico dessa aula. Vamos aprofundar nosso conhecimento ao discutir os atributos básicos de tabela em HTML. Entender esses atributos é crucial para personalizar e otimizar a apresentação de suas tabelas. Vamos explorar juntos. Existem vários atributos que podem ser aplicados a uma tabela para ajustar seu comportamento e aparência. Vamos destacar alguns dos principais, como border, alic e vid. Compreender como esses atributos funcionam permitirá que você tenha um controle mais preciso sobre o design de suas tabelas. Veja na tela um código de exemplo. Além dos atributos que acabei de citar, existem dois atributos, colspan e rowspan, que são poderosas ferramentas para mesclar células horizontal e verticalmente, respectivamente. Veja na tela um exemplo de um código com esses atributos. Para finalizar, você também pode estilizar a tabela que tenha esses atributos inseridos. Veja na tela o código e vamos ao VS Code criar uma tabela com tudo o que aprendemos nesse tópico. E assim concluímos nossa primeira aula sobre os fundamentos das tabelas HTML. Espero que tenham aprendido bastante. Se quiserem revisar ou praticar, lembrem-se de que temos todo o material disponível em nosso site, incluindo blogs e cursos gratuitos. Inclusive, temos esse curso na forma escrita completa em nossa página de cursos. Corre lá para conferir. E então, gostou da aula? Se gostou, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade. Nos vemos na próxima aula.